Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, entrar em um consultório dermatológico para tratar gorduras localizadas e sair de lá sem elas, sem cortes e sem cicatrizes. Este é o sonho de toda pessoa que está em forma, mas que não consegue livrar-se das gordurinhas indesejadas. Mas isso já é realidade. Hoje vamos conhecer o CoolSculpting, um tratamento para redução de gordura que utiliza um método não invasivo com tecnologia revolucionária desenvolvida em Harvard. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Beatriz Martinhago. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É sempre um prazer falar contigo, né, Bea? Igualmente. Doutora, para começo de conversa, o que é o CoolSculpting? O CoolSculpting é um aparelho que foi desenvolvido pelo Dr. Rox Anderson, que é o chefe do setor de laser da Universidade de Harvard. Ele, junto com uma empresa chamada Zeltic, começaram a desenvolver um trabalho de criolipólise, de destruição do adipócito, da gordura, através do frio. E esse trabalho começou há 4 anos. Então, há 4 anos, nós já, nos Estados Unidos, assistimos os estudos preliminares desse aparelho. Há 4 anos, eu achava algo ainda realmente muito revolucionário, muito novo, né? E de repente não confiável, porque tudo que é novo, em princípio, pode não ser bom. Exatamente. Passado 4 anos, né, já existe assim, muitos países já permitiram o CoolSculpting, ele é aprovado pela Anvisa, pela nossa agência reguladora. Certo. E já existem mais de 8 mil tratamentos realizados no mundo. Então é um aparelho seguro, que a gente consegue garantir resultados e a gente consegue reproduzir resultados. Como tu falaste anteriormente, não é para todo paciente, né? É para um paciente ideal, aquele paciente magro, em forma, mas que tem aquela gordurinha do lado da cintura, ou aquela gordurinha no abdômen inferior, ou aquela gordurinha atrás nas costas da região do sutiã, ou no interno da coxa, que mesmo com malhação, mesmo com dieta, não consegue eliminar. Com uma sessão, a gente faz, então, um termo de consentimento, que o paciente não pode ter doenças prévias, não pode ter realizado nenhuma cirurgia previamente. A gente faz fotografia desse paciente em 8 ângulos, a gente pesa o paciente, porque depois de 2 meses, quando a gente for rever o paciente, obviamente ele não pode ter ganho peso, para a gente poder ser bem fidedigno em relação aos resultados. E, em princípio, em uma sessão, a gente consegue redução de até 30% da gordura da área tratada. Olha que bacana. Bem, doutora, um aparelho relativamente novo, são 4 anos, novo, mas com um desempenho fantástico. Já foram realizados mais ou menos quantos procedimentos? Eu já tenho o aparelho há mais de 2 meses. Há mais de 2 meses. Isso. Então, eu já realizei mais de 50 áreas tratadas no consultório. Certo. Né? Na verdade, ele não é o mais novo do mercado. O mais novo do mercado hoje chama Liposonics da Solta. Até antes de comprar o CoolSculpting, eu fiz essa pesquisa, porque eu realmente tenho muito medo do novo. Né? O que é novo, a gente precisa de tempo. Eu não gosto, eventualmente, de submeter os meus pacientes a serem cobaias de uma tecnologia nova. Então, a Solta também é uma excelente empresa americana que tem essa mesma linha de proposta de diminuir gordura através do frio. Resumindo, lançou o Liposonics, que é mais dolorido e reduz menos gordura. Então eu fiquei bem confiante, né, em investir num aparelho que já tem mais tempo de uso, já foram realizados mais tratamentos e tem um desempenho melhor. Agora a doutora falou uma coisa que na verdade assim, esse equipamento ele já tem a aprovação da Anvisa, que é o nosso órgão regulador aqui no Brasil, e também aprovado pelo FDA, né? Sim, na verdade foi o primeiro aparelho aprovado pelo FDA.
com essa proposta, né? É o único aparelho aqui da Anvisa, que na verdade assim, é o aparelho ótimo, o padrão ouro. Demais aparelhos assim são similares, são genéricos, né? Mas o Cool Sculpting não é um aparelho que pode ser locado, então ninguém pode locar. Ou a pessoa tem que ser em consultório dermatológico, em clínica dermatológica ou cirurgia plástica. Ou a pessoa tem, faz e realiza, mas assim o médico não pode locar. Ele tem que ter o aparelho. Bem, a doutora Beatriz, ela constantemente participa de congressos internacionais e esse aparelho a doutora acabou descobrindo que nos Estados Unidos, foi isso, doutora? Há 4 anos eu assisti, né, as preliminares, a gente viu, até fiquei bem impressionada porque realmente a sucção é bem grande, fica 1 hora realizando o congelamento da gordura. E na época eu imaginei assim, bom, precisa de mais tempo para que as coisas possam se mostrar eficientes, eficazes e que a gente possa reproduzir os resultados feitos, né, aqui nos Estados Unidos, feitos lá nos Estados Unidos, reproduzir aqui no Brasil. Bem, a gente fez uma breve apresentação aqui deste aparelho, que aqui está, que é o Cool Sculpting. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais como funciona o aparelho, quantas sessões, para quem é indicado. A gente vai continuar falando um pouquinho mais aqui com a dermatologista, a doutora Beatriz Martinhago. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Pergunte ao Doutor. Não saia daí. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. IPTU é contribuir para a cidade que queremos. E você também pode dar a sua contribuição. Pague seu IPTU até 31 de março em cota única e ganhe 15% de desconto. Juntos, vamos contribuir para construir a cidade que queremos. Prefeitura de Criciúma. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver, em ambientes que criam a comodidade que você merece, com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Viva a Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e no programa de hoje estamos falando do CoolSculpting, um procedimento não invasivo clinicamente testado que reduz camadas de gorduras em áreas difíceis, as famosas gorduras localizadas. Trata-se de uma tecnologia revolucionária desenvolvida em Harvard, usando o resfriamento para a redução de gorduras sem cirurgias, sem cortes e sem cicatrizes. Que beleza, né, doutora? Sim. Doutora Beatriz, me diga uma coisa, como esse aparelho funciona? Primeiro, o paciente vem ao consultório em busca de uma avaliação. Certo. Para ver se ele é um candidato Certo. ao CoolSculpting ou se de É feita uma anamnese, então? Uma consulta. Uma consulta. Um exame, né? Se o paciente tem muita flacidez, a gente encaminha para cirurgia plástica. Certo. Né? Se é um paciente que não tem tanta flacidez e é um paciente com um corpo bom e que tem essas gorduras localizadas, que a gente consegue localizar, que a gente consegue mensurar, avaliar o paciente de perto, né? Sentar com o paciente, deitar o paciente, levantar o paciente, fotografar o paciente, conversar com ele o que é possível e o que não é possível. Então, de forma alguma, é um aparelho que substitui a cirurgia plástica e substitui, no caso, a lipoaspiração. Certo. A lipoaspiração tem uma indicação e o CoolSculpting tem outra indicação. Outra indicação. A lipoaspiração... Na verdade, são ela tratamentos feita- distintos, doutora. São tratamentos distintos, enquanto a lipoaspiração ela é muito mais eficiente, mas ela envolve hospital, ela envolve anestesia e ela envolve um risco maior. Porque é um Certo. procedimento invasivo. Certo. O CoolSculpting veio para tratar aquelas pacientes com gordura localizada, que não tem tanta gordura, que 30% de redução seria suficiente e que também não querem, não se dispõem, né, a se submeter a uma lipoaspiração. São pacientes muitas vezes que não querem ir a um cirurgião plástico, ser submetido a uma anestesia, ficar no hospital, ter um pós também, porque o pós da lipoaspiração é um pós chatinho, complicado, tem que usar Certo. cinta, incapacita para o trabalho, porque os pacientes têm que ficar alguns dias livres, alguns dias para se recuperar, tem que ficar em casa. Certo. Enquanto com o CoolSculpting é um aparelho que a gente faz e o paciente sai, pode ir para academia, pode ir para a praia, pode ir para uma festa, não tem downtime, não tem período de recuperação. De recuperação. Sim. Bem, doutora, agora me diga uma coisa. Não é um aparelho indicado, então, para pessoas obesas, né? Não é indicado. Uma pessoa que tenha um pouquinho de sobrepeso já poderia estar utilizando desse tratamento? Aí depende da expectativa desse paciente. Da expectativa. Vamos supor que, eventualmente, ele tem um pouquinho de sobrepeso, mas ele quer reduzir, assim, a parte interna dos braços ou a parte interna da coxa. Certo. Aí a gente tem que realmente explicar o quanto que ele vai reduzir. E se aquela redução para ele, né, for uma redução suficiente, que fique claro que não se trata de uma lipoaspiração e que não se trata de uma cirurgia bariátrica, que ele não vai eventualmente emagrecer com o procedimento, e sim ele vai esculpir, ele vai modelar com o procedimento, pode ser feito. Certo. Bem, doutora, e qual é a sensação durante o procedimento? É doloroso? Bom, eu já fiz, né? Então eu posso dizer que realmente, assim, ninguém me contou, já fui submetida, né? O que a gente sente é uma sucção grande, importante, uma pressão, como se tivesse a gente levando um beliscão grande, Certo. né? Por mais ou menos uns 6 minutos, que é o tempo de resfriamento. Certo. Depois que ocorre esse resfriamento, em princípio, para mim, por exemplo, ocorreu uma anestesia, eu não senti mais nada. Não sentiu? Então eu fiquei 6 minutos com desconforto de pressão, sucção e apertão. É o início da sessão mesmo, doutora? Exatamente. E 54 minutos tranquila. Depois de 54 minutos, que se tirou o aparelho, né? Eu vi então a área tratada alta pela sucção, Certo. né? Dura pela sucção. Foi feita uma massagem no sentido de pinçar e depois uma massagem circular. A pele ficou vermelha por mais ou menos uns 20 minutos e eu senti um leve dolorimento, assim, a região ficou sensível por uns 3 dias. Um pouquinho dolorida. Sensível. Sensível. Sensível, mas nada comparado à, assim, a sensação da lipoaspiração, que eu também já fui submetida. Então, como a gente precisa trabalhar, né? Eu achei assim muito confortável a sessão.
Só que a gente também não pode esperar os resultados da lipoaspiração. Certo. Agora é importante mesmo essa nossa conversa, porque, como a doutora Beatriz já falou, ela já foi submetida às duas técnicas, Sim. né? Então, tem conhecimento de causa. Bem, doutora, quantas sessões são necessárias? Em princípio, quando o paciente tem uma excelente indicação, quando é um paciente magro, que tem aquelas gordurinhas localizadas, é uma sessão. Uma sessão só? Sim, ele poderia fazer várias sessões, mas em locais diferentes. Certo. Poderia fazer flanco, abdômen inferior, abdômen superior, interno de coxa, interno de braço, costas, mas uma sessão deveria ser suficiente para reduzir aquele abaulamento. Certo, né? certo. Aquilo que fica assim, protuso, para fora. Certo. Em princípio, uma sessão. Uma sessão. Então, não se recomenda que faça, então, 2 sessões no mesmo local, então? Não seria o nosso plano. Certo. Né? O plano de tratamento é um paciente que vai conseguir resultados excelentes com uma sessão. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica dermatologista, a doutora Beatriz Martinhago. E a gente está falando hoje de um aparelho revolucionário que é o CoolSculpting. Já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. IPTU é contribuir para a cidade que queremos. E você também pode dar a sua contribuição. Pague seu IPTU até 31 de março em cota única e ganhe 15% de desconto. Juntos, vamos contribuir para construir a cidade que queremos. Prefeitura de Criciúma. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica dermatologista, a doutora Beatriz Martinhago. E hoje a gente está falando deste aparelho que aqui está, o CoolSculpting. Bem, doutora, me diga uma coisa, quanto tempo leva para que os resultados apareçam
E a pergunta que não quer calar: para onde vai essa gordura, doutora? Isso é muito importante. O resultado já começa a acontecer do primeiro dia até o 4º mês. Mas a gente pede para o paciente voltar em 2 meses, que é quando a gente consegue assim, ver resultados mais exuberantes. Certo. Então o paciente vem, faz a sessão e volta em 2 meses para novas fotos. O que ocorre dentro do aparelho e dentro do corpo humano? Ocorre uma cristalização da célula de gordura, do adipócito. Quando essa célula cristaliza, ela entra em morte celular, ela entra em apoptose, que é o termo médico que se diz. Certo. Quando ela morre, que ela entra em apoptose e entra em morte celular, o macrófago, que é uma célula que vai lá retirar os restos celulares, vai lá, fagocita esse adipócito, né? E elimina a gordura, elimina esse adipócito lisado através do rim. Então, assim, a gordura sai pela urina. Pela urina. Pela urina. Olha. E ela começa a sair do dia que faz até o 4º mês após a sessão. E os resultados melhores, mais exuberantes, que a gente já consegue ver bastante diferença, é nesse 2º mês, que a gente chama o paciente, bate as fotos, compara. Então eu já tenho pacientes que já fizeram, né, em 5 áreas, por exemplo, já voltaram após 2 meses, já foram fotografados e já inclusive foram submetidos a mais 2 áreas. Então tem muita gente que já fez, já está voltando para fazer outras áreas. Certo. Na verdade, eu quero te perguntar uma outra coisa, doutora. A gente está falando de áreas, mas aquele paciente que chega no teu consultório e tu vê como médica a necessidade de fazer em outras áreas, não só em uma. Ele consegue fazer em outras áreas no mesmo dia? Sim, porque como cada sessão leva 1 hora, se ele tiver disponibilidade de tempo, a gente pode fazer 5 áreas em 5 horas. Em 5 horas. Isso. A gente pode fazer 7 áreas em 7 horas, 3 áreas em 3 horas. Então vai depender da disponibilidade de tempo do paciente, de uma avaliação prévia, que a gente tem que fazer uma indicação prévia, da concordância do paciente de ser tratado naquelas áreas, né? E eventualmente assim de uma programação prévia, mas sim, é possível tratar todas as áreas em um único dia. Bem, doutor, e esse paciente que fez o procedimento em todas as áreas, a rotina dele já começa a ser normal após o procedimento? Sim, como eu falei, assim, a área fica vermelha por alguns minutos, né? Depois ocorre assim um dolorimento no local, pode ser até que eventualmente o local fique um pouquinho inchado por alguns dias, mas não impede assim que o paciente vá trabalhar, ou não impede que o paciente dirija, ou que vá viajar, não tem nenhum tipo de impedimento para a recuperação. Uma outra coisa, doutora, existe alguma contraindicação no que diz respeito a algum tipo de patologia no paciente? Com certeza. Doenças hematológicas, se o paciente tem algum tipo de distúrbio de coagulação, ou algumas doenças relacionadas ao frio, urticária ao frio, crioglobulinemia, que é uma outra doença que aparece mais no inverno, eventualmente que o paciente refira lipotímia associada a procedimentos com frio. Obviamente que a gente procura tratar pacientes saudáveis, né, para pacientes com a saúde em dia. Doutor, agora para finalizar a nossa entrevista, a gente sabe que essa questão da estética, ela é ilimitada, né? Qual o diferencial do Cool Sculpting para outros tratamentos semelhantes? Porque a gente sabe que aparelhos aí é o que mais tem no mercado, né, doutora? Sim, eu gostaria que a doutora fizesse uma leitura a respeito disso. Existem assim, clínicas de estética que oferecem tratamento, existem academias de ginástica que oferecem tratamento, né? Que eventualmente, como eu falei para ti, não se tratam da máquina original, certo, do sculpting, porque para ter o sculpting tem que adquirir, não pode ser uma máquina locada. Né? Então eles chamam assim esses aparelhos de genéricos. Eu pessoalmente assim até não tenho nada contra o genérico, porque o genérico deveria, né, atuar como de marca, como original. Mas infelizmente não é o que acontece. A gente sabe que tem aparelho da China, tem aparelho de Taiwan, aparelho da Tailândia, e nada contra esses países, mas sim, assim, menos testados, menos consagrados, obviamente tratamentos muito mais baratos, mas que podem eventualmente assim causar queimaduras, causar necrose em áreas, cicatrizes irreversíveis. Então, quando a gente vai tratar e a gente vai se dispor a propor algo para o paciente, ou a gente propõe o padrão ouro, que tem de melhor no mercado, certo, ou a gente não propõe. Certo.
né? Certo. Então, são máquinas distintas, são máquinas diferentes, com resultados diferentes, né? Obviamente que o preço do CoolSculpt, o investimento do CoolSculpt é um investimento muito maior, né? Mas é algo também muito mais seguro. Mais seguro Muito e mais com maior seguro. resultado, né, doutora? Resultados bons, comprovados, né? E obviamente não colocar o paciente em riscos desnecessários, né? Então, ou a gente propõe o que tem de melhor hoje no mercado, que é o padrão, o ouro, ou a gente eventualmente não tem, né? Não precisa fazer tudo. Só que a gente tem que fazer bem o que se propõe. Exatamente, né? exatamente. Então eu nem chamaria de genérico, porque até o genérico não tem nada contra o genérico, Certo. né? Chamam assim similares, mas que também não são similares. Certo. Né? São máquinas distintas. Hoje existe um site do CoolSculpt em Brasil que todo paciente pode entrar e ele pode clicar no seu estado. No seu estado vai aparecer em que cidades que eles estão disponíveis e nas cidades quais as clínicas que dispõem do tratamento. Certo. Então aqui no estado de Santa Catarina são 4 cidades que dispõem do aparelho, né? E na cidade de Criciúma eu possuo o aparelho. Olha que bacana, olha que bacana. Eu sempre digo uma coisa, é a tecnologia em favor do paciente e também do profissional médico. Mas o mais importante de tudo isso, e a doutora Beatriz vai concordar comigo, é sempre, é muito importante que o paciente também escolha um bom profissional. Um profissional que tenha reconhecimento, que seja reconhecido. A doutora Beatriz é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então é muito importante. Tecnologia está a nosso favor, mas é importante que também se escolha um bom profissional. É isso, doutora? Eu concordo plenamente, diria que existem inúmeros excelentes profissionais, né? E que hoje é tão globalizada essa informação de que a gente tem que buscar especialistas, que eu diria assim que em todas as áreas da medicina a gente tem que se informar muito e a melhor propaganda ainda é o boca a boca. Exatamente, exatamente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica dermatologista, a doutora Beatriz Martinhago. Doutora Bea, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço muito. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Mova. Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. E Poligrês Shop. Única como você.